é o Al McAllister. Deixa eu só ver se a conexão está legal para a gente dar início à nossa reunião sobre perguntas e respostas, assuntos livres. Embora hoje eu vou falar sobre o tema da sessão de ontem, que foi o Ho'oponopono básico. Tá? Aguardando aí a entrada das pessoas, pedindo para compartilhar dessa live para a gente ter mais pessoas participando. Ana Lúcia, na moderação. Bem-vinda, Ana. Eu quero lembrar que nós temos vários eventos em pauta, agendados. O próximo será agora aqui em Niterói, no dia 24, agora de março mesmo. É um workshop Ho'oponopono básico no portal. Lembrando que tudo que nós fazemos é dentro desse sistema, o portal. É uma forma de garantir que a pessoa tenha uma compreensão da prática do Ho'oponopono que não passa por conceitualizações, doutrinas e outras coisas que muitas vezes complicam o entendimento e às vezes até dificulta a vida da pessoa, porque ela entra em situações de dificuldade em função de um conceitual, de uma interpretação baseada em um outro sistema de crença que não tem nada a ver com o Ho'oponopono. Me refiro, nesse caso, a uma pergunta que sempre está aparecendo, tanto nas sessões, nessas reuniões aqui, em workshops, que é o uso do Japamala, 108 vezes falando as frases. Isso não tem nada a ver com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é muito simples e é o que eu vou tratar daqui a alguns minutos. Eu só aguardando as pessoas entrarem, e é justamente para falar um pouco sobre essa simplicidade da prática do Ho'oponopono, que é potencializada pelo uso do portal. Tá? Então, aguarde só um pouquinho e a gente vai tratar disso. Então, falando sobre os nossos workshops, dia 24, sábado, aqui em Niterói, é um workshop do Ho'oponopono básico. Em São Paulo, no dia 7 de abril, nós temos um workshop que é voltado para o estudo do portal. A subida ao portal sendo a meditação que a gente faz para acessar realmente uma nova percepção sobre nós mesmos e sobre a nossa condição de vida. E o portal facilita essa percepção, esse discernimento de causa, e é onde abrimos mão da identificação com as memórias que rodam na mente, os programas que determinam muitas vezes uma vida de limitação, de sofrimento e assim por diante. Todos nós temos isso, em um grau maior ou menor, sempre tem algum aspecto, alguma coisa que não está bem resolvido em nossa vida. A pessoa pode ter, por exemplo, ela pode ser próspera, mas ao mesmo tempo ter dificuldade em relacionamentos. Ela pode ter um relacionamento ótimo, mas não ter prosperidade em sua vida. Então são questões, variações que têm a ver com uma dificuldade de expressão a partir da sua essência. Geralmente toda limitação é uma expressão a partir do programa, memória, que constrói um personagem e esse personagem ele domina a pessoa. Todo pensamento, todo sonho, tudo passa por esse filtro personagem e geralmente é um filtro onde a pessoa, sendo personagem, se vê como vítima e passa a vida toda buscando validação de que ela é vítima. E isso pode acontecer através de relacionamento, através de questões no trabalho, sempre achando que é o mundo acontecendo com ela. E, na realidade, o mundo que a gente vive é consequência daquilo que nós contemplamos, pensamos, acreditamos. É assim que funciona. Tá? Então,
São Paulo será o estudo do portal, da estrutura do portal e como ela garante à pessoa uma segurança em termos de acesso a esse aspecto mais sublime do ser. E depois, no dia seguinte, dia 8, estaremos em Campinas. Em Campinas vai ser o Ho'oponopono básico. Campinas, inclusive, é onde mora o James Westcott, que foi meu mentor muitos anos atrás, em Huna, e foi através de Huna que eu cheguei no Ho'oponopono. Assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira bastante interessante, porque depois o Dr. Lena se apresentou através de um programa de rádio na internet, e aí as coisas encaixaram. E o Jens passou a estudar, a pesquisar, ver as conexões, as ligações com o grupo, onde ele aprendeu o Huna. E foi no Huna Associates, lá nos Estados Unidos, que a Morna desenvolveu o sistema dela. Embora as pessoas que fazem parte de toda essa coisa do limite zero neguem isso, a realidade é que a Morna realmente ela teve uma participação ativa em Huna Associates, lá nos Estados Unidos. Tanto que a conceitualização do Ho'oponopono dela parte de definições e ideias de Huna mesmo. Então, não tem como dizer que não foi isso. Foi sim. Tá? Eu entrei em contato com o Huna Associates alguns anos atrás e tive umas informações bastante interessantes que eu coloquei no livro Ho'oponopono, o portal Descoberta do Ser, que nós temos lá no soubem.com. Tá? Então, Campinas é o básico e eu espero que o Jens, que reside lá, possa participar. Seria ótimo tê-lo lá contando as suas histórias e a sua experiência com o Huna e como ele chegou no Ho'oponopono. Vamos ver se existe essa possibilidade. Tá? Aí no dia 21 de abril estaremos em João Pessoa e é Ho'oponopono básico, é a primeira vez que a gente vai estar em João Pessoa, então vamos trabalhar um grupo novo, pessoas chegando, assim como em Recife, no dia 28 de abril. Ho'oponopono básico tem sido o workshop que nós temos feito, apresentando essa nossa maneira de fazer o Ho'oponopono, que é bastante enxuta e que, como eu disse, não tem vínculo com nenhum sistema de crença. A gente evita conceitualizações que muitas vezes complicam a aplicação das ferramentas do Ho'oponopono. Mesmo que a pessoa já conheça o Ho'oponopono, a visão do portal é diferente. A Scarlett está lembrando aqui que, mesmo que a pessoa tenha feito outros cursos Ho'oponopono, no Brasil, no momento, tem várias pessoas ensinando Ho'oponopono. Mesmo o próprio curso do Dr. Lena. O nosso ponto de vista é bem diferente, como eu disse, em função do uso do portal, porque ele transcende justamente essas racionalizações, esse vínculo com algum sistema, alguma coisa que determina uma doutrina. Então, a nossa maneira de fazer o Ho'oponopono é bastante efetiva. Ela traz resultados para a pessoa. E isso fica muito claro logo no início, quando a pessoa começa a aplicar, mesmo ela tendo tido, como a Scarlett falou, já experiência através do livro Limite Zero e tudo mais. Agora, uma coisa que complementa o livro Limite Zero, além do livro que publicamos, é o e-book gratuito que você baixa lá no soubem.com e no nosso site Ho'oponopono. Importante ler esse e-book. São poucas páginas e ele traz um entendimento, um esclarecimento sobre a prática que depois a gente vê pessoas fazendo perguntas, depois de um tempo conosco, mas
não tiveram a leitura, e a resposta estava lá nesse e-book. Principalmente no nosso grupo no portal, que é o grupo fechado, onde a gente pode abordar alguns assuntos que são mais pessoais, tem a ver com a experiência da pessoa. Eu vejo que quando a pessoa solicita a entrada ao grupo, nós temos algumas perguntas feitas, e uma delas é: você leu o e-book? Você baixou e leu o e-book? E geralmente não, ainda não, mas vou baixar. E aí passa um tempo, a pessoa faz uma pergunta que tem a resposta lá no e-book. Então, eu peço que vocês que não têm o e-book, vão lá no Sou Bem, ou no próprio grupo tem um link, eu sempre estou renovando esse link, justamente para a pessoa ter uma noção do que a gente está falando, e a nossa abordagem, que é diferente das outras. Tá? Em Campinas é dia 8 de abril. Tá? 8 de abril. É só ir lá no soubem.com, tem um ícone que diz workshops agendados, tá? Eventos, eu acho que é agendados. Clica ali e você é levado para a página na Sou Bem Loja, onde tu vai escolher qual que tu quer, que é Niterói, São Paulo, João Pessoa, Campinas, Recife. É só clicar que abre a página de inscrição. Como eu falei ontem na sessão, é importante se inscrever logo, porque é presencial. E presencial tem lugar limitado. Tem alguns locais que são pequenos, então precisa realmente garantir o seu espaço. Tá? Quanto aonde? Em Campinas? Todos os dados estão lá. Já botei aí o link. Link não, botei o site. É só acessar o site, tá? O valor é bem acessível. Deixa eu ver aqui. Maria Áurea Souza Fendrino, demais, Morna era uma havaiana. Sim, era uma havaiana, mas, como eu disse, o conceitual que ela pegou, adaptando para a tradição havaiana, o conceitual é do novo pensamento, que foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XIX, e que até hoje tem muitos autores que se basearam no estudo de clássicos do novo pensamento. Os mais recentes que conhecemos é o Eckhart Tolle, Marianne Williamson, do Um Curso em Milagres, o Neil Donald Walsh, de Conversas com Deus, Conversando com Deus. São os expoentes mais conhecidos atualmente. Então, é algo que é fácil de entender, e em função de ser uma maneira de pensar que é bem clara e bem objetiva, em termos da pessoa estar no presente. Se você já tem a experiência da subida ao portal nas nossas sessões, vocês vão perceber que nós damos ênfase nesse aspecto de ser no agora. Por isso que a gente não fica se referindo ao passado, nem cogitando o futuro em termos de um conceitual. A gente lida com estruturas mentais, limpando-as, eliminando-as, porque essas estruturas são as limitações na vida da pessoa. Manuela, em Portugal, oi, boa noite. Ontem, inclusive, falei que os portugueses e portuguesas desapareceram, provavelmente em função do horário, e a dificuldade que estavam tendo de se manter na nossa sala virtual, que a gente estava utilizando. E a gente está testando uma nova sala, vamos ver se podemos retornar, pelo menos as sessões especiais, como as de FT que fazemos nas segundas-feiras.
Boa noite. Ana Maria Bufolo, boa noite. Maria Graciosa, gato. Elisa, boa noite. Elisa é um bom exemplo de aplicar as técnicas que nós ensinamos aqui no Ho'oponopono Portal, e, então, da transformação que foi assim marcante na vida dela. Em todos nós é marcante. Mas ela compartilhou da experiência dela, em vivência. E foi uma coisa que aconteceu em duas vivências. Foi um processo que ela foi limpando e até chegar numa vivência onde realmente a coisa clareou geral para ela. Maria Denise Rabuski também. Boa noite, boa noite. Ok, compartilhando disso aqui, por favor. Lembrando que a sessão de ontem já está no nosso canal do YouTube. Tá? A gente procura colocar já no dia seguinte a gravação, porque lá no YouTube é mais fácil acessar do que aqui no Face. Em termos de perguntas, comentários, tudo mais lá, eu recebo o aviso do que está sendo tratado, no caso. Thaís, boa noite. Anete também, boa noite. Boa noite a todos, como ela diz. Hoje é dia de perguntas, então podem aproveitar esse momento e se tem alguma dúvida, faça agora. Tem um botão aqui de notificação, como é que está em português aqui Tem um botão que você clica aqui para receber a notificação quando a gente tem uma live acontecendo. Tá? As nossas lives são nas terças-feiras, 21 horas, e nas quartas-feiras é a reunião. Terça é a sessão e a reunião é na quarta-feira. Deixa eu ver. Ok. Tá. O Vitor? Só que não apareceu para mim ainda. Qual é a pergunta? Ok. Qual o link do grupo, por favor? Tá, foi colocado. A Lúcia colocou. Boa noite, Vivi Damásio. Érica, presente? Legal, Érica. Érica, a gente está com uma nova versão da FT, da qual tu participa, e fizemos uma atualização, tu vai ter acesso a esse material, o FT Emagrecer 3.0, tá? E a gente vai estar em São Paulo. Eu sei que tu está em Santos, podendo participar. Será ótimo te ver. E em Campinas também, como a Scarlett falou. Então, é dia 7 em São Paulo, dia 8 agora de abril em Campinas. Fátima. Vitor diz, estava lendo um curso de milagres. Todas as frases me lembram algo aqui das sessões ou dito nas reuniões. Sim. Porque está dentro da mesma linha de ensino, embora o curso tenha uma linguagem própria. E às vezes ela chega a uma espiritualidade religiosa, o que nós evitamos no caso, mas está em perfeito alinhamento conosco também. Assim como o Eckhart Tolle, que é outro, dentro da simplicidade, ajuda muito. Se a pessoa está tendo alguma dificuldade em entender o que ela está percebendo nas sessões, às vezes a leitura de material desse teor ajuda bastante. Então, pode confirmar, sim. Ok. Maria Áurea, identidade própria
No inglês, a Morna ela diz que é identidade própria através do Ho'oponopono, no caso, processos do Ho'oponopono. E aqui no Brasil a gente se refere como Ho'oponopono da identidade própria. Então, todas as ferramentas, todos os processos do Ho'oponopono da Morna Simeona são para a pessoa ter esse acesso, essa limpeza, para ela perceber, ter a expressão a partir da sua identidade própria, da sua essência, quem ela realmente é. A integração dos 3 eus. Então, o Ho'oponopono básico, como fizemos ontem na sessão, ele envolve simplesmente a pessoa perceber o que está acontecendo dentro dela e, ao ver que tem algum incômodo, algo que é uma interferência, ela simplesmente abençoa aquilo com uma ou mais frases. Eu te amo, sou grato, me perdoe. Tudo isso fazendo uma limpeza daquele sentimento. O sentimento ele tem uma ligação direta com a memória que está gerando aquela dificuldade, aquela limitação, aquele cenário. Tá? O que sustenta o cenário de sofrimento, de escassez, o que seja, é a emoção vinculada àquela crença. Tá? Então, quando tu limpa o sentimento, tu descarrega aquela emoção, fica o registro do trauma, do condicionamento, ou que seja, mas aquilo não te define mais através do sofrimento. Tu não és mais uma vítima. Aquilo faz parte da tua história, mas não te define mais. Então, a pessoa está livre. Ela pode falar da situação e não revive emocionalmente o que aconteceu com ela. Então, o Ho'oponopono básico é isso. Nos nossos workshops, a gente faz uma subida ao portal, justamente para facilitar a pessoa sair fora das identificações com memórias e poder pedir a limpeza no portal. Porque no portal fica bem mais fácil, porque tu vê pelo contraste o que está se manifestando na dualidade. Então, essa substância que existe nessa percepção de si é onde o pensamento é semeado. E a semeadura geralmente é inconsciente. A partir do momento que tu desperta, acorda para o que está acontecendo, a semeadura ela pode ser consciente. Então, em São Paulo, a gente vai fazer justamente uma abordagem relacionada a como usar o portal para mudar essas questões de manifestação. Sim. Deixa eu ver uma observação. A Maria Áurea Souza Filho, e tem até direitos autorais, ou identidade própria, correto? Sim, o sistema que é divulgado pelo grupo do qual o Dr. Len faz parte, mas não ensina mais, não faz mais workshops, eles estipularam direitos autorais em termos de alguns conceitos e ferramentas e maneira de ensinar. Agora, nada do que eu repassei no início, e junto com o Dr. Len, que ele vinha compartilhando comigo, nenhuma das coisas que ele compartilhou comigo eram coisas do curso básico dele ou dessa organização. Nada. E, mesmo assim, eles pediram para ele cortar o contato comigo e mandaram cartas, e-mails para as pessoas aqui no Brasil que estavam divulgando o Ho'oponopono, pedindo para parar, porque disseram que só a divindade escolhe mestres no sistema deles. Aí a coisa ficou meio muito política, então eu me desvinculei totalmente deles e a coisa passou a acontecer em termos de revelação. Tá? Então, vocês podem ver lá no e-book Ho'oponopono, que a gente disponibiliza no Sou Bem, e tem algumas ferramentas que são consequência
desse processo de revelação, de desdobramento natural, a partir da minha limpeza e de outras pessoas que participavam já naquela época. Né? Eu fiz o curso em agosto da Fundação em Buenos Aires. No caso, tu fez com a Mabel Katz ou alguma pessoa de lá mesmo, Maria Áurea? Porque a Mabel eu conheço, eu tive correspondência com ela quando ela esteve aqui em São Paulo, mas ela também, embora ela tenha um vínculo oficial com essa organização, ela é autorizada a ensinar, ela tem uma outra visão também, né? Tá, então, Vitor, quando usa da ferramenta Quem Sou Eu, mas não recebe nenhuma resposta, o que pode estar acontecendo é a memória fugindo. Porque quando tu faz a pergunta, e aí esclarecendo para Maria Áurea, essa é uma ferramenta do Ho'oponopono Portal. A pergunta, quem sou eu sentindo isso? Quem sou eu pensando isso? Quem sou eu sofrendo isso? Expõe a memória no comando da pessoa. Porque geralmente quando tu sente alguma coisa, quando tu tem um julgamento, quem está julgando é a memória. Todo julgamento parte de memória. Todo julgamento. Por isso que é impossível não julgar. Porque as memórias elas fazem parte de todo esse contexto da nossa realidade. Então, antes de tu perceber, a coisa já deu uma classificação, uma categorização, uma condenação, e é memória. Então, aí é a oportunidade de pedir a limpeza. Quem sou eu pensando isso? Aí, poxa, eu te amo. Sou grato por poder olhar isso dessa forma. Tá? Mirtes, boa noite. Entrei agora e não sei se já foi explicado, mas a minha dúvida é sobre o portal em que você explica a questão de como fazer manifestações. Você poderia falar mais sobre isso? Pois é, a questão das manifestações, geralmente as nossas manifestações, elas são consequência do quê? Dos nossos condicionamentos, do nosso aprendizado, dos nossos traumas e assim por diante. São manifestações inconscientes e são manifestações perfeitas. Tudo se expressa na perfeição, até o sofrimento. Uma maneira, no livro em si, esse livro aqui, nós temos o exercício do caderno, que é uma forma de estabelecer parâmetros para manifestações. Tá? Não no sentido de expectativas infundadas, desordenadas ou que são irreais, mas dentro de situações de trabalho, de relacionamento e assim por diante, tu tem a condição, sim, de estabelecer esses parâmetros. O exercício do caderno que está aqui, acho que é capítulo 9, no caso, ele explica bem como fazer. É capítulo 9, na página 138. Ele traz a orientação de como fazer isso e os cuidados que a pessoa precisa ter para justamente ir limpando o que diz que tu não pode, que tu não tem condição, que tu não merece e que não vai dar certo. Tudo é memória entrando ali para atrapalhar, para manter o status quo de vítima. Então, é o que eu posso falar em termos, assim, em reunião e fora de workshop. Tá? Vivi Damasio. Ok, Maria Áurea, lá da mesma fundação, sim. Eu estava presente na sessão em que você falou pela primeira vez do colibri. Tu és das antigas, né, Vivi? Porque isso aí foi em 2008. Por sorte, tem muitos colibris e beija-flores no meu quintal. Na sexta-feira passada, comecei a fazer o exercício da energia do dinheiro e algumas vezes faço a subida ao portal
Aquela primeira sessão, sim. Tá. Hoje pela manhã estava molhando minhas plantas e o colibri veio tomar banho no esguicho da mangueira. Minha emoção foi tão forte e caí no choro. Estou até agora com aquela sensação gostosa. Obrigada por tudo de bom que tem me dado nesses muitos anos. Mas mesmo assim, ainda não me limpei totalmente da falta de abundância financeira. Sim, isso são questões que tem algo relacionado à escassez, à falta de abundância, que é falta de perdão. Tá? E é importante examinar isso. O porquê? O que não estamos perdoando em nós? Tudo é sempre na gente. Então, observe isso. Tem alguns aspectos que tem a ver com crítica, julgamentos que as memórias fazem em nós, de nós, e que geram essas limitações financeiras, no caso. Muitas vezes como uma maneira de se punir, de se manter numa situação de aflição. Então, observe isso. Tudo que essa abordagem da energia do dinheiro tem a ver com essa parte de não se apreciar, de não reconhecer que o valor do dinheiro tem a ver com o valor que nós percebemos em nós, em relação ao nosso trabalho, em relação ao trabalho dos outros, em relação ao mundo em geral. Tá? Mas tu vai conseguir, sim. O colibri, ele tem uma facilidade que é servir como uma âncora para a tua limpeza. Isso porque ele te tira daquele foco na escassez, naquela vibração de escassez. Porque ele vem com um viço, com uma energia, com uma alegria, com um colorido próprio do beija-flor colibri, que limpa tudo. Desliga aquele foco, aquela fixação numa maneira de pensar que fica sustentando o cenário de escassez. Então, o colibri é muito bom para isso também. Ele tem agora uma amplitude de atuação em termos de limpeza que é muito maior do que quando ele primeiro se apresentou, em 2008, como tu estava falando. Quer dizer, é um desdobramento em termos das suas qualidades. Sim, Scarlett? É o quê? Elisângela. Deixa eu subir aqui. Oi, boa noite, Elisângela. Trabalho no comércio. Como devo fazer a limpeza desse estabelecimento onde se frequenta todos os tipos de memórias? Devo limpar a todo momento? Sim, a limpeza é a todo momento. A partir do momento que tu descobre o Ho'oponopono, é a todo momento. Porque a todo momento os julgamentos estão sendo feitos pelas memórias que rodam na nossa mente e que compõem esse personagem que nós apresentamos para o mundo. Tá? É a todo momento. Sempre vai ter alguma coisa que vai chegar destoando, incomodando, te tirando do sério. Então, é ali que tu, de imediato, te amo, te amo. Se a coisa se instala e quer desenvolver um cenário de sofrimento, isso em função do fato que estamos lidando com pessoas, então aí é importante colocar no papel, estabelecer um pedido de limpeza que seja bem elaborado para realmente resolver a questão. Existe petições como o Divino Criador que facilita esse trabalho, porque a Morna estabeleceu o Divino Criador a partir da origem, assim como a oração Ho'oponopono, que a gente fez na sessão ontem, terça-feira. Inclusive pode já ver o vídeo dessa sessão e
fazer a oração junto comigo, como a gente fez ontem. A energia é a mesma, é no agora. Então a limpeza ela procede. Tá? Então, quando tu chega, antes de chegar no ambiente, tu já visualiza como exemplo. Tá? Tem várias ferramentas que tu pode utilizar. Uma prática é a pilastra da paz do ser, ou a pilastra da paz do eu, dependendo de como tu está sentindo a sintonia, sobre o estabelecimento. Porque a pilastra em si, ela vibra o amor, ela vibra a proteção, ela limpa toda e qualquer interferência. Por isso que fazemos a subida dentro da pilastra. É a maneira segura de acessar esses lugares do presente. Tá? Então, ao fazer isso, tu já assumiu uma atitude de pedir a limpeza para aquele lugar. Ao entrar naquele lugar, tu vai sentir coisas que não estão dentro de uma mesma sintonia que tu está querendo estabelecer através de uma nova atitude para si. Então, abençoe o que tu está sentindo. Às vezes, pelo pensamento, tu pode ter palavras, uma frase que estabeleça a limpeza em si. Tá? São, como eu disse antes, de âncoras. Tem âncoras que estabelecem uma vibração de bem imediatamente. Eu, por ser artista, eu sou muito visual, então a minha ligação com imagem ajuda bastante na limpeza. A ideia do girassol em si, o cartaz girassol, pode ver na capa do livro, o girassol ele tem essa vibração de limpeza. Emana, a partir daqui, uma vibração clara, que é a intenção por trás do uso das imagens que nós temos. A gente tem imagem do girassol, vários colibris, expressando atitudes, né, como otimismo, ação. Tem várias coisas. É só acessar o Sou Bem e fazer a busca lá por isso. Tá? É um conhecimento novo. Então, limpeza a todo momento, Elisângela. A realidade é essa. Dedica, Ronai. Olá, pessoal. Acabo de me mudar para outro estado e, por enquanto, eu estou recebendo não para trabalhos que buscam. Como faço para limpar isso? Tá. Então, tu pode utilizar aquela pergunta, aquela ferramenta que foi falado aqui. Quem sou eu que estou recebendo não para os trabalhos que busco? Faça essa pergunta e tu vai observar que tem uma coisa que vibra ali, desagradável. Tem algum aspecto que não está concordando e ele vai se mostrar para ti. Aí vai abençoando aquilo. Te amo, te amo, te amo. E vai se abrir um espaço, e nesse espaço tu vai ter um novo olhar sobre essa situação. Tá? Agora, em termos práticos, tu pode utilizar o exercício do caderno para estabelecer uma maneira das coisas se manifestarem onde não há tanta interferência de memórias alheias. Tá? São tuas memórias ali que precisam ser limpas. Só que se elas estiverem vibrando forte, elas vão chamar outras energias em sua volta que vão ali fortalecer o não. Então, por isso que o exercício do caderno ajuda bastante. Cecília, boa noite, ok? Sim, Érica. Maria Denise pergunta, e o pedido ao meu superior? Tá. A pergunta da Fátima é antes da Maria Denise ou depois?
Maria Denise, cadê Maria Denise? Ah, tá. E o pedido ao eu superior. Tá, em todos os casos, o pedido de limpeza é para o eu superior que conduz à divindade. Tá? Essa é uma sequência para entender como é que funciona. Porque nós não temos um acesso direto à divindade, porque na sua enormidade de vibração, nós não temos a capacidade de, utilizando esse corpo e os seus recursos, ter essa percepção. Então, nós lidamos diretamente com o que no Ho'oponopono é o Aumakua, que é o eu superior. É o anjo da guarda, o Espírito Santo. Tá? É necessária uma integração entre nós, mente consciente, com a mente subconsciente, e através da reconciliação com a mente subconsciente, que é onde os problemas estão acontecendo, sendo repetidos, através dessa limpeza que desenvolvemos, recuperamos, restauramos a nossa ligação com o eu superior. É uma ligação que não é que ela tenha sido cortada, é porque nós estamos tão identificados com memórias que não percebemos que existe essa ligação. Então, através da limpeza, ela é restabelecida, entre aspas, e a coisa começa a acontecer de maneira positiva, recebendo inspirações. Tá? Então, é uma questão de prática mesmo, de aplicar as ferramentas, aplicar o Ho'oponopono, ter sintonia com determinadas ferramentas e observando o que vai se apresentando. A gente existe aqui para limpar mesmo, é para limpar. Não é receber a coisa e deixá-la agarrada em nós, não fluindo e depois somatizando em problemas físicos, no caso. Sim, Scarlett. Tá, o exercício do caderno, ele está nesse livro, tá? Como eu disse, capítulo 9 nesse livro. E é bem simples, é como eu expliquei, já numa outra sessão. Uma reunião, foi numa reunião, há uns meses atrás. Tá? Simplesmente, pode fazer, não precisa nem de um caderno, mas uma folha. Nós utilizamos de uma frase que desobriga o intelecto de buscar soluções, que é: eu desconheço o porquê e o como, eu estou me abrindo para receber ou para me realizar através dessa limpeza do Ho'oponopono. Aí tu conclui dizendo: eu desconheço o porquê e o como isso acontece, eu só sei que é assim agora. E me sinto plenamente atendido, abençoado. Tá, então, tu está entregando nas mãos de Deus, da divindade, a resolução da questão, a limpeza. Aí tu escreve o que tu está estabelecendo para si, em termos de uma realização, uma manifestação. Ao escrever, tu vai perceber as memórias se mostrando contrárias a isso que tu está estabelecendo para ti, dentro dessa declaração. As memórias, elas se mostram. Elas vêm com sentimentos de dúvida, pensamentos de tu não merece, tu não consegue, tu não tem a capacidade, teu desempenho é fraco e assim por diante. São essas memórias que tu precisa limpar. Na medida que elas vêm aflorando, tu vai limpando. Aí tu vai perceber, no dia seguinte, ao refazer ao ler essa lista, que a coisa já melhorou. Então tu reescreve tudo outra vez e vai fazendo os ajustes. E na medida que vem à tona resquícios das memórias sendo limpas, aí tu vai perceber que as coisas vão mudar para melhor em termos do que tu está querendo realizar. É bem simples o exercício do caderno, tá? Não é uma questão de que eu quero vender o livro.
É uma didática aqui, e faz parte de todos os relatos de ferramentas, depoimentos aqui, tem uma ligação. Está tudo dentro de uma linha de pensamento. Como que descobrimos, a Fátima, tá? Como descobrimos identificar que a escassez financeira pode ser falta de perdão, por causa da falta de perdão? Tu precisa olhar o que tu não está perdoando em termos de aspectos do teu ser, da tua formação. Geralmente, alguma coisa na infância. Aí não tem como eu, no caso, adivinhar. É tu que precisa olhar isso através de, digamos, o exercício do espelho, onde tu olha nos olhos, seus olhos, e fala: eu te amo, me perdoe, me perdoe. Na medida que tu for tendo esse diálogo no espelho, com teus olhos, com esse olhar que chega na tua mente subconsciente, a tua Unipili, tu vai perceber. Tu vai perceber onde que tem a falta de perdão. Tá? Maria Denise. Valdine é lá embaixo, né? Tá, estou vendo, mas a Maria Denise foi antes. Maria Denise, essa questão pede ao eu superior a inspiração e não ao eu básico. Dentro do que a Mônica Simeona ensinou, o pedido é feito através da mente subconsciente. Eu não uso o eu básico, tá? Melhor o Unipili mesmo, para simplificar. Tá? Por isso a importância dessa comunicação, dessa reconciliação com a tua mente subconsciente, teu Unipili. Geralmente as pessoas se referem como a criança. Tá? Dentro do que nós ensinamos, essa criança ela precisa amadurecer através desse aprendizado de limpeza. Deixar de ser criança. Tem todo um processo que acontece e tem a ver com a nossa comunicação com ela. Então ela conduz o pedido até o alma tua, o eu superior. O eu superior, então, modifica o pedido para ficar dentro de um acordo, um entendimento, e é conduzido por ele à divindade. A divindade, então, coloca na mente do eu superior essa inspiração e ela vem para nós, no caso, já dentro de uma compreensão nova que é acessível para nós. Silvia, olá, Valdine Santos. Tenho pensamentos ruins que me levam a uma reação física, aceleração do coração, tremor, sensação de pânico. Pergunto, apenas repetindo as palavras, isso vai amenizar? Digo, não preciso pensar ou imaginar algo, até porque no momento da crise não consigo pensar, apenas fico repetindo? Sim, agora aqui, Valdinez, mais uma vez aquela ferramenta, quem sou eu, é muito útil. Tá? Porque quando a gente assume isso como sendo parte da gente, né, quando a gente toma posse disso aqui, é que a coisa fica entranhada, a resistência é maior. Então, observe, quem sou eu que diz que tenho pensamentos ruins? Quem sou eu, tendo pensamentos ruins, que levam a reação física? A reação física é a parte da reação, resposta ao que está acontecendo na mente. Aí já é algo que tu vai tratar com remédio, mas a origem mesmo é onde precisa ser
feita a limpeza. Então, primeiro expõe a memória no comando, que está com essa vontade de querer te manter na aflição, porque é o alimento dela, a aflição, a emoção. Limpe isso. Aí tu vai saber exatamente o que fazer. Então não é ficar repetindo, te amo, te amo, te amo. Tudo bem, no turbilhão, o te amo, eu te abençoo, já ameniza um pouco a coisa. Mas tu precisa pegar as rédeas da situação. E isso se consegue através de consciência, do momento agora. No agora não tem falta de paz, não tem agitação, simplesmente a paz mesmo. Pode ser uma fração de segundo, mas naquela fração de segundo, se tu agarrar no momento, aí não tem como sustentar, manter o turbilhão acontecendo. Porque o turbilhão ele é gerado e sustentado através de um poder que é nosso. É nosso poder. Então faça a escolha pela facilidade. Tá? Cláudia Maria Martins, estou com um problema sério no trabalho, onde eu contribuí para passar o que estou passando. Como faço para limpar e reverter a situação que passou? Bom, em primeiro lugar, entenda que, usando a pergunta, quem sou eu? Perguntando isso aqui, tu vai ver que tem uma memória querendo consertar, reverter a situação. Tá? É natural que a gente queira resolver determinadas questões, tem um reconhecimento de erro, um arrependimento, uma percepção tal de que temos uma participação no que está acontecendo. Mas o consertar, a vontade de consertar, precisa deixar a vontade de passar. Porque é sempre memória ali querendo resolver as questões. Quando tu deixa a coisa passar, é que tu consegue realmente ver aonde pedir a limpeza. Tá? Não é muito fácil explicar isso, mas memória sempre quer se consertar. Então, olha a questão, as pessoas envolvidas, e vai limpando os sentimentos que se apresentam na medida que tu começa a ver as ligações. Essas ligações, elas vêm com uma carga de emoção. Então, na medida que tu limpa, essas ligações elas vão sendo dissolvidas. E aí a tua lembrança, a tua recordação daquela questão, ela já não te atinge, não mexe mais contigo. Tu não revive aquela situação emocionalmente. É limpar mesmo. Mas pedindo a limpeza de um ponto de vista onde tu não está tentando consertar nada, não está tentando manipular nenhuma situação, tu simplesmente entende que aquilo aconteceu e agora tu está pedindo a limpeza do que te incomoda em relação àquilo e coloca nas mãos de Deus. E a partir dessa entrega, do assim está feito, vai acontecer uma coisa bastante interessante, uma abertura. E através dessa abertura tu vai receber a resposta. Tá? Pode confiar. Boa noite, Maria Lúcia Galgani. Ok, estaremos em São Paulo. Tá? Ok, Valdinês. Como eu disse, logo que concluímos aqui, eu pego esse vídeo e coloco lá no YouTube. Tá? Amanhã já está lá para poder rever e avaliar.
André Rosa, com o Ho'oponopono consigo ajuda uma outra pessoa que precisa, mas que não tem consciência que precisa? Olha, a limpeza, André, é sempre na gente, tá? Sempre nós. Então, para auxiliar o próximo, na realidade, tu precisa fazer a limpeza em ti, sobre a limpeza em cima dos sentimentos que tu tens sobre aquela pessoa. É por aí. A orientação de como fazer isso você encontra no nosso e-book gratuito, lá no soubem.com. Tá? Lá, inclusive, tem vários assuntos que se repetem sempre em sessões, e workshops e reuniões de perguntas e respostas. E ali tu vai pegar, vai entender o que acontece em termos de expectativa, tá? com as outras pessoas. Cláudia Maria, agradecida. A Maria Áurea, limpezas para sempre, sempre, sempre. Pois é. Ok, Maria Lúcia. Bom, a gente já inteirou aqui, eu sei que a gente começou um pouquinho mais tarde. Alguém tem mais alguma coisa que está querendo resolver? Tem uma resposta dentro do que eu posso responder? Senão a gente vai concluir. Ok? Compartilhando então dessa live, essa gravação, e em breve vou colocar a mesma lá no nosso canal do YouTube. Acessando o nosso canal, vocês vão ver que temos gravações de sessões anteriores e dessas mesmas reuniões. Então, as sessões às vezes têm um tema, então limpeza com copo, tem várias coisas ali. Tu pode rever essas sessões e refazer a limpeza que tem algo mais específico em termos de um tema. Dê uma olhada lá. E lembrando que temos esses eventos acontecendo, esses workshops, as informações estão lá no soubem.com e é importante se inscrever porque o espaço é limitado, tá? Então, principalmente, a gente está querendo já fechar Campinas, João Pessoa e Recife. São Paulo já está bem movimentado. Workshop em Niterói, não sei como é que está, mas já temos algumas inscrições. Agora, podendo divulgar, isso nos auxilia bastante também. Tá? A gente está querendo ampliar esse contato com as pessoas, trazendo essa nova maneira de se olhar o Ho'oponopono, justamente para a pessoa pegar, aplicar e ter uma resposta boa em sua vida. Sem toda aquela conceitualização doutrinária ou que tem vínculo com sistemas de crenças. Tá? A coisa é mais pessoal, é mais objetiva, a partir do que ensinamos com o portal. E mesmo o portal é uma coisa tão simples que significa o quê? Consciência do agora. Quando tu está no agora e consciente, tudo de bom se apresenta. Tudo de bom. Então, assim, na paz do ser, no amor, na satisfação de estar aqui com vocês. Sou muito grato por tudo, te amo e a gente se vê na segunda-feira na nossa sessão de EFT, informações lá no soubem.com. Tá? O livro pode ser adquirido no site Soubem, tem um ícone próprio lá que a Scarlett acabou de colocar aqui. Tá bom? Tá, e quem entrou agora pode rever essa nossa reunião a partir da gravação aqui. E amanhã no YouTube. E parabéns às mulheres, também pelo Dia das Mulheres, um reconhecimento importante.
Hoje, inclusive, falei com a minha mãe, que está lá nos Estados Unidos, minha irmã também. E amanhã é o aniversário da Scarlett. E assim vamos, construindo, trazendo boas novas e oportunidades de limpeza e de edificação de algo melhor para todos nós. Gratidão, uma linda noite, como diz a Ana Lúcia Padilha. Tudo de bom, tchau.